Esta história começa com Onkemi, uma garota de 27 anos que vai morrer. Apesar de ter uma avó rica, sua condição não tem cura, pois nasceu com um coração muito fraco. É por isso que ela quer aproveitar seus últimos dias e viajar pelo mundo. Mas há um pequeno problema. Ela não tem dinheiro nem para sair da cidade. Sua avó lhe deu um emprego como cortadora de cebola e com o que ela paga, mal dá para sair da cidade. Ela não consegue outro emprego porque é conhecida como a catastrófica da cidade. Ela ganhou esse apelido porque não mede o que fala e é muito expressiva. Ela é uma pessoa sem filtro e muito sincera, que sempre diz o que pensa. Mas ela não é a única estranha da cidade, já que ultimamente coisas muito esquisitas estão acontecendo. Um senhor foi denunciar que 2 pessoas desapareceram, mas como ele é um indigente, ninguém o leva a sério. Na prefeitura também chega o senhor Song, um homem muito chato que vai todos os dias fazer sua denúncia. Por isso, ninguém quer atendê-lo. Então o superior ordena que o novato o atenda. O senhor Song queria que fossem fechar um lixão clandestino. Mas John, muito calmo, diz a ele que já fizeram tudo o que a lei manda. E como é um terreno privado, eles não podem fazer mais nada sem autorização do dono. O senhor Song fica sem palavras e promete voltar no dia seguinte. Na cena seguinte, o idoso se aproxima para conversar com o jovem. Ele diz que há 20 anos aconteceu exatamente a mesma coisa. As pessoas estavam desaparecendo e ninguém fazia nada. Ele viu isso com seus próprios olhos e está acontecendo de novo. Depois de dizer isso, ele leva a comida do jovem. Mais tarde, a Igreja da Salvação aparece com o idoso. Ele diz que o fim do mundo está próximo e que ele deve se converter à religião para ser salvo. Além disso, o pastor aparece e mostra suas habilidades sobre-humanas. Por sua vez, Shemi diz à avó que quer viajar pelo mundo. Então ele pede para adiantar sua herança e lhe dar um pouco de dinheiro. Mas a avó diz que não, que seu corpo não vai aguentar tanta correria e que é melhor ele ir descascar cebolas. Shemi não quer contar para a avó que está morrendo. Então ele decide pegar suas economias e viajar pelo menos uma vez antes de morrer. Quando planeja fugir, seu amigo o descobre. Ele é conhecido como o fantoche da cidade. Curioso, ele pergunta para onde ela vai e com que dinheiro. Ela diz que vai com o dinheiro que ele vai emprestar para ela. Mas Robin diz que não tem nada porque recentemente foi enganado de novo. Mesmo assim, sua amiga diz que vai embora de qualquer jeito, porque ela tem um plano para conseguir 50 milhões de won. Ao mesmo tempo, vemos que o Sr. Song era conhecido como o inseto da cidade. Por algum motivo, tudo o que ele fazia dava errado. Embora ele tivesse boas intenções, nada parecia funcionar. É por isso que até sua filha o evitava. Sem amigos, pois ninguém o queria por perto. Então é por isso que ele andava com Robin. Na cena seguinte, vemos que Shemi está comprando coisas para seu grande plano. Mas, embora supostamente estivesse disfarçada, todo mundo a reconheceu, já que ela era a desastrosa da cidade. Além disso, sua avó era muito famosa. Antes de ir embora, sua mala quebrou, e um John a viu agindo de forma muito suspeita. Foi aí que ele lembrou que o idoso também havia desaparecido. Por isso ele pensa que talvez Shemi o tenha dentro da sua mala, e comprou todas aquelas coisas para se livrar do corpo dele. Quando ele pede para inspecionar sua mala, Shemi se recusa e diz para ele não incomodá-la. Por causa disso, eles acabam brigando e a mala se quebra. Em seguida, as coisas de Shemi acabam voando. Ela fica muito brava e lhe dá um golpe forte. Depois ela liga para a avó e diz para ela voltar para casa para não pegar um resfriado. Sua neta pede um pouco de dinheiro para viajar só uma vez, mas sua avó diz que não suportaria que ela morresse longe dela. Mas Shemi sabia que não lhe restava muito tempo, então ela queria viajar antes que seus dias acabassem. É por isso que ela vai com seus amigos, as 2 únicas pessoas que estavam tão desesperados quanto ela. O fantoche e o inseto não tinham dinheiro. Então Shemi promete dar a eles 5 milhões de wons se a ajudarem. Eles aceitam imediatamente e não fazem muitas perguntas, mas acontece que eles iam fingir o sequestro dela e pediriam 50 milhões de wons como resgate, já que a avó tinha muito dinheiro. E além disso, Shemi era sua única neta. Ela não chamaria a polícia e conseguiriam o dinheiro muito fácil, ou pelo menos esse era o plano. Mas na hora de gravar o vídeo e pedir o resgate, o coração de Shemi começou a falhar. Ela tentou pedir ajuda, mas o coração frágil dela não resistiu. Quando os garotos percebem, Shemi já não tinha pulso. Por causa disso, eles ficam muito assustados e não sabem o que fazer. Querem chamar a polícia, mas ninguém acreditaria que ela planejou o próprio sequestro e que morreu de causas naturais.
Então, desesperados, eles decidem levá-la ao lixão clandestino. Os dois a carregam em um carrinho de mão e planejam enterrá-la no meio do lixo. Mas antes que possam fazer isso, John aparece e pergunta o que eles estão fazendo ali no meio da noite. Eles não sabem o que dizer. E Robin, assustado, empurra o carrinho de mão no lixão. Por causa disso, o corpo de Shemi cai na poça. Os garotos tentam explicar tudo, mas ao ver que Shemi não tinha vida, obviamente ele não acredita neles. De repente, o corpo desaparece. John acha que deve haver um terceiro cúmplice. Então ele decide chamar a polícia. Os garotos juram que são inocentes e que Shemi planejou tudo, mas obviamente ninguém acredita neles. Quando a polícia chega, Robin estava pasmo, sua vida tinha acabado e agora ele iria para a prisão por um crime que não cometeu. Mas, de repente, Shemi aparece e ela estava completamente viva. Ninguém entende nada. Sua avó estava preocupada e pediu a um detetive para rastrear o telefone dela. Ele disse que ela estava na ilha Jeju. E então, num instante, ela voltou para o vilarejo. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Shemi havia ressuscitado dos mortos. E como ela estava viva, não havia nenhum crime. Por causa disso, na delegacia de polícia, os caras dizem que, na verdade, se trata de um erro por parte de John, já que eles foram ao lixão para reunir provas, porque os funcionários públicos nunca fazem nada para resolver isso. John aceita isso. E ele diz aos policiais que tudo foi um erro. Depois os caras perguntam ao Shemi o que foi que aconteceu. Já que eles viram que o coração dela parou de bater, ela diz que talvez tenha meio que morrido, porque viu coisas muito estranhas, viu uma mulher que ela não entendia uma única palavra do que dizia. Enfim, Shemi continuava viva. Depois, o Sr. Song diz para eles nunca mais o chamarem para fingir um sequestro. De repente, a avó chega e ouve tudo. Por causa disso, Shemi se assusta e desaparece. Depois, ela aparece em uma execução da era Joseon. Por sua vez, a avó. Ela estava furiosa e sabe que sua neta seria mesmo capaz de algo assim. Mas, quando está prestes a repreendê-la, Shemi a abraça e diz que não sabe o que está acontecendo com ela. De repente, ela aparece em outros lugares e pensa que ficou louca. Aqui descobrimos o que realmente está acontecendo. O idoso que dizia ter visto o que aconteceu há 20 anos trabalhava como segurança em um orfanato onde faziam experimentos com crianças. Um desses experimentos era conhecido como o Menino Eterno, mas ele não sabia onde estava, embora se lembrasse muito bem de um John, já que ele foi uma criança que ele salvou daquele incêndio. Agora que voltou para a cidade, reconheceu-o instantaneamente, embora o menino não o tenha reconhecido. Mas acontece que tudo era uma ilusão para extrair informações. Havia uma garota que tinha o poder de criar ilusões. Ela fazia parte do experimento das crianças prodígio. Em cima, havia um orfanato que servia de fachada para receber crianças. E no porão, eles faziam experimentos com elas. Injetavam uma fórmula secreta em todos, mas a taxa de sobrevivência era muito baixa. Além dos sobreviventes, pouquíssimas crianças conseguiam desenvolver habilidades. A maioria era um fracasso, só alguns poucos tinham poderes. E eles eram as crianças prodígio. Entre eles estava um John. Ele perdeu a memória e foi levado para o orfanato. Depois da intervenção, ele obteve o poder da telecinese. E era muito poderoso. Entre todas as crianças com poderes, havia o Menino Eterno, um garoto que não podia morrer. Seu corpo curava qualquer ferida. E quando morria, seu coração voltava a bater. É por isso que todo mundo estava procurando por ele. Até mesmo um John. Mas ao ver que Shemi reviveu, ele pensa que ela poderia estar relacionada com ele. Na cena seguinte, a avó fica surpresa ao ver que Shemi não tem nenhum arranhão. Por isso, ela manda fazer alguns exames. Assim, descobre que ela havia se curado completamente. Seu coração estava mais forte do que nunca e já estava completamente saudável. A avó fica feliz por esse milagre, porque agora não vai mais precisar se preocupar em enterrar sua neta. Por sua vez, o Sr. Song e Robin não sabiam o que fazer. Eles tinham muito medo da avó e não sabiam como encará-la novamente. O Sr. Song diz que tudo é culpa deles, por fazerem um plano tão bobo e envolvê-lo nisso. Por causa disso, Robin se sente mal e joga uma lata contra a parede. O curioso é que a lata destrói a parede. O Sr. Song temia mais a esposa do que a avó e não queria que ela soubesse o que fez. Porém, algo estranho acontecia com ele. As coisas de repente começavam a grudar no corpo dele. No dia seguinte, a avó diz para Shemi que agora que está curado pode viajar. Ela vai dar o dinheiro que ele quer.
Mas antes, ele precisa cumprir algumas tarefas para mantê-la feliz. Shemi fica muito alegre e promete se comportar bem até chegar o dia da viagem. Mais tarde, a garota percebe que seu corpo melhorou em todos os sentidos. Ela até parece mais jovem e não parece uma zumbi, mas ela fica com medo de ter efeitos colaterais. De repente, um John vai procurá-la. Ele pergunta quantas vezes ela já morreu. Ela não entende a pergunta e diz que está viva. Um John sabe que ela vai negar tudo. Então, ele promete conseguir provas. Robin fica muito assustada e confessa que não apagaram o vídeo do seu sequestro. Eles estavam tão assustados que deixaram a câmera jogada na estufa. Por causa disso, Shemi tem que ir limpar toda a bagunça. Um John a segue e quer machucá-la para provar se ela realmente tem a habilidade de curar o próprio corpo. Mas, como havia muita gente, ele não tem coragem. Depois, Shemi percebe que está sendo seguida e começa a correr. Assim, ela chega à estufa, mas um coletor tinha se adiantado e estava com a câmera. Um John a compra e descobre que Shemi realmente tinha morrido. Então, ele decide testar seus poderes. Por isso, ele usa sua telecinese para esmagar toda a estufa. Assustada, Shemi usa seus poderes e se teletransporta. De repente, ela estava no meio do oceano. O Sr. Son também foi atrás da câmera e viu como um John usava seus poderes para levantar os escombros. O garoto procurava por Shemi, mas o corpo dela não estava em lugar nenhum. Ela não sabia controlar seus poderes. Por isso, aparecia e desaparecia sem perceber. Aqui descobrimos quem estava por trás de tudo isso. Um velho rico libertou o doutor que fez os experimentos. Ele o libertou para encontrar o menino da eternidade. Era o mesmo que um John queria ser, mas ele acabou encontrando Shemi. E ele tinha certeza de que o menino da eternidade era um menino, não uma menina. À noite, Shemi acorda na casa do amigo dele. Este lhe conta tudo o que aconteceu. Agora ela sabe que não está alucinando, que tudo o que viu é real. Então ela vai procurar o Sr. Son para contar tudo o que sabe, mas ele diz que não acredita neles, que é fantasioso demais para ser verdade. Quando tenta andar, não consegue. Seus pés ficaram grudados no chão e suas mãos em um vaso de plantas. Assim eles percebem que essa é a habilidade dele. O Sr. Son pede para que não contem a ninguém, já que ele não quer ser tratado como um fenômeno. No dia seguinte, Shemi vai falar com John para pedir que ele seja seu mestre, já que o Sr. Son contou que ele controla muito bem o seu poder. Mas o garoto diz para ela não incomodá-lo, embora Shemi fosse muito teimosa, e diz que não tem nada melhor para fazer. Por causa disso, o superior o envia para investigar uma reclamação. Shemi avisa e eles sobem no cebola móvel para persegui-lo. Na cena seguinte, vemos que o diretor Choi tirou a própria vida. Ele era o diretor do orfanato. Quando ocorreu o incêndio, apenas o doutor foi preso, já que era ele quem havia feito experimentos com crianças. Agora que foi libertado, queria encontrar o menino eterno, porque ele era seu maior caso de sucesso. Para isso, reuniu as crianças prodígio e fundou sua própria igreja. Essa era a fachada perfeita. Além disso, quando a polícia ia investigar, a garota que cria ilusões mostrava a eles um paraíso na Terra. A ilusão era tão poderosa que os policiais não conseguiam ouvir os gritos dos prisioneiros. Ao mesmo tempo, a equipe Cebola diz a um John que pode levá-lo ao seu destino, se em troca ele aceitar conversar com eles. Como o ônibus ia demorar. O garoto não tem escolha a não ser aceitar. Depois perguntam o que está acontecendo, como ele controla seus poderes e quem ele é. Um John diz a eles que não pode explicar nada, então eles querem deixá-lo no meio da estrada para que ele reflita. De repente, os policiais que foram à igreja sofrem um acidente. Ao que parece, um deles também tinha poderes ou algo assim. Seu corpo parecia de borracha. Os garotos tentam ajudá-lo, mas ao verem que ele estava derretendo, ficam muito assustados. A viatura está prestes a pegar fogo e os garotos tentam movê-lo. Robin tenta usar seus poderes, mas na verdade era um John quem estava usando os poderes. Depois de tirar o policial, chega o Sr. Son para apagar o fogo. Mas, para bancar o valente, ele conta uma mentira. E ele gruda na viatura e no Robin ao mesmo tempo. A viatura volta a pegar fogo, e desta vez, mais forte. Por causa disso, eles entram em pânico e não sabem o que fazer. Shemi pede para um John usar seu poder, e ele tenta separá-los, mas só consegue arrancar a roupa de Robin. O Sr. Son se resigna e se despede de todos. Ele diz para que se salvem. Shemi se sente mal e quer ajudá-lo, mas seu poder se ativa e ela desaparece. Robin tenta salvá-lo, mas o Sr. Son diz que não há esperança.
porque a pessoa mais inútil da vila não pode ajudá-lo. Isso faz com que os poderes de Robin se ativem, e com sua super força, ele consegue arrancar o teto da viatura. Assim, salva seu amigo. A viatura explode e então Shemi chega com uma foice e diz aos seus amigos que eles são incríveis. No caminho para casa, eles percebem que lá fora deve haver muitos outros como eles. Todo aquele que entrou em contato com aquele líquido misterioso pode ter poderes. O pior é que é aleatório. E podem ter um poder muito bom ou muito ruim, como o poder que o policial tem. Mesmo assim, Shemi é otimista e propõe formar uma equipe para cobrar dinheiro por salvar a vida daqueles policiais. John diz para não contarem com ele, porque chamar a atenção das outras pessoas é muito perigoso, principalmente se eles têm superpoderes. Mesmo assim, os garotos não desanimam e diz que agora só precisam dividir o dinheiro entre os três. Mas ao chegar no hospital, percebem que os policiais ainda não chegaram. Além disso, o hospital não recebeu nenhum relato de acidente. Os policiais foram levados para a Igreja da Salvação. Isso assusta os garotos. Isso indica que outra pessoa conhece os poderes deles e está eliminando provas para ocultar a verdade. Ou seja, se souberem que eles têm poderes, podem capturá-los. Por sua vez, John estava investigando sobre a igreja e de repente o pastor aparece. Ele era uma das crianças prodígio e odiava muito o John. Quando ele tenta atacá-lo, diz que muita gente vai se machucar se eles lutarem. Depois, o superior chega e pede para ele ir arrumar a sala principal. O John obedece, mas antes avisa ao garoto para não incomodá-lo de novo. Enquanto faz seu trabalho, chega Shemi. Ela diz que alguém está capturando eles, então precisa que ele ensine como usar seus poderes. Assim, ela poderá se defender. Ele diz que é melhor não usarem seus poderes. Assim, ninguém vai suspeitar deles. Shemi pergunta se o poder dela tem data de validade ou se há algum efeito colateral. De repente, chega a colega de John para ajudá-lo, e como Shemi não sabia onde se esconder, ela se teletransporta para outro lugar, depois de despistar a garota. John diz que seu poder não tem data de validade e que não vai morrer por usá-lo. Isso deixa Shemi muito feliz, porque agora ela poderá viver muitos anos. Mas quando o pastor da igreja vai embora, ele a segue para capturá-la. Mas antes que ele possa fazer algo, John usa seu poder e diz para ele não mexer com sua aluna. Depois, ele diz a Shemi que vai lhe dar um trabalho temporário na prefeitura para que possam treinar juntos. Ao contar para a avó, a senhora quase tem um infarto de felicidade, porque sua neta finalmente conseguiu um emprego sozinha. Ao voltar, queria preparar um grande banquete, mas o doutor do orfanato a esperava. Ele era bom com as crianças e conquistou o carinho de algumas. Quando foi buscá-las, elas o receberam de braços abertos. Apesar de serem crianças prodígio, seus poderes tinham defeitos. Ao usá-los, havia efeitos colaterais. Por isso precisavam encontrar o menino da eternidade. Com a habilidade dele, eles poderiam encontrar uma forma de se curar. A única que sabia onde ele estava era a avó. Mas quando a interrogam, a avó revela que esse menino já morreu. O doutor não acredita nela porque ele mesmo matou esse menino muitas vezes. E o coração dele sempre voltava a bater. John viu isso e foi ele quem usou seus poderes para tentar salvá-lo. E assim, causou um grande incêndio que acabou com o experimento. Na cena seguinte, vemos que a avó tinha esquecido todo o interrogatório. Uma das garotas usou seus poderes para apagar a memória dela. Por sua vez, Shemi queria usar seus poderes para se teletransportar e viajar pelo mundo, embora não soubesse como usá-los corretamente. No dia seguinte, Shemi convoca sua equipe. Agora os três estarão com seu mestre para treinar. Mas ele não estava muito convencido, digamos assim, porque nunca antes tinha tido tantos alunos. Naquele dia, eles tinham uma atividade de limpeza, e o prefeito foi pessoalmente para ajudar. Mas também convidou a igreja, que estava controlada pelos vilões. Por causa disso, decidiu esconder seus alunos, com a desculpa de treiná-los para não levantar suspeitas. Eles acreditam nele e decidem não sair até aprenderem algo novo sobre seus poderes. Por sua vez, a avó estava seguindo uma intuição, mas as crianças prodígio haviam apagado todas as gravações das câmeras de segurança, então não havia nada. No entanto, o detetive encontrou uma gravação da loja da frente e mostrou para ela que Shemi desaparece sem deixar rastros. A avó é muito esperta e percebe que algo não está certo. Assim, ela descobre que tudo era uma ilusão criada por uma das crianças prodígio. A avó não entendia por que chamavam de pai aquele doutor que lhes fez tanto mal. A garota diz para ela que ele foi o único que lhes deu carinho.
A avó pede desculpas por isso e diz que tentou salvar todas as crianças. Mas ela não conseguiu salvá-los porque eles fugiram. A garota não acredita nela e diz que é melhor ela entregar o menino eterno, porque senão vai transformar a vida dela em um inferno. Por sua vez, Shemi motiva seus amigos a treinar. Robin não confia em si mesmo e achava que não merecia ter esse poder. Mas Shemi diz a ele que ele é como um escudo, que é responsável por proteger o povo e sua equipe. Isso o motiva e ele começa a procurar como ativar seus poderes. Na cena seguinte, vemos que um John foi com o grupo da igreja, mas de repente aparece o pastor. Seus fiéis estavam cegos por causa das habilidades dele. Eles acreditavam genuinamente que ele era um mensageiro de Deus. Por isso estavam dispostos a dar a própria vida por suas crenças. O pastor controlava a gravidade e começa a lançar carros velhos em um John. Ele usa seus poderes para se defender, mas como queria salvar os fiéis, era muito difícil para ele se concentrar. Ao mesmo tempo, Shemi descobre que estar acelerada ativa seus poderes. E o primeiro lugar para onde ela se teletransporta é o campo de batalha de um John. Ao ver todo o caos, ela fica muito assustada e volta para o lugar onde estava. Depois, como seu mestre estava com problemas, decide levar Robin. Quando chegam, não são de muita ajuda, porque ainda não sabiam como usar seus poderes. Shemi tenta levá-los para colocá-los em segurança, mas por mais que se esforce, seu poder não funciona. Por causa disso, o pastor quer acabar com todos de uma vez por todas. Robin estava assustado, e Shemi diz para ele parar de ser um chorão e fazer alguma coisa. Um John tenta protegê-los. Mas no final, o pastor acabou sendo mais forte, e jogou um caminhão em cima deles. Nesse momento, Robin usou sua super força e conseguiu sobreviver. Mas Shemi e o mestre não estavam em lugar nenhum. Ela recebeu um ferimento no pescoço, e por isso se teletransportou para o lugar que mais queria visitar antes de morrer. Ela viu as auroras boreais e seu coração parou de bater. Por sua vez, o pastor queria acabar com Robin. Dizia que ele era um defeituoso e que no novo mundo não havia lugar para eles. Mas por mais que usasse seu poder, não parecia afetar Robin. Ao que parece, sua super força o tornava imune ao poder do pastor. Voltando para John, ele tenta reanimar Cammy, mas de repente o coração dela volta a bater e seu pescoço se cura sozinho. Ao descobrir tudo isso, John acaba desmaiando. Depois vemos que uma das vilãs estava apaixonada por John. Quando eram crianças, ele só sorria quando estava com ela, e isso a deixava muito feliz. Na cena seguinte, vemos que Robin tenta mover John, mas sem sua super força era impossível para ela. Quando olha para o corpo dele, percebe que ele tinha muitas cicatrizes. Depois, ela vai até o Sr. Som para contar o que descobriu. Isso só o deixa ainda mais preocupado. Shemi ficou com John para interrogá-lo, mas, enquanto ele estava inconsciente, descobriu que ele chorava pela mãe e usava seus poderes quando tinha pesadelos. Shemi o consola e percebe que ele é apenas uma criança que sente muita falta da mãe. No dia seguinte, vemos que os garotos estavam trabalhando na prefeitura. Como tinham medo, ficar juntos era a melhor opção, quando dizem a John que agora ele será amigo deles, mesmo que não queira. Ele ri e a garota das ilusões vê isso. Isso faz com que ela fique com ciúmes e muito brava. Depois, John lhes dá algumas dicas. Ele diz para eles evitarem brigar com o garoto prodígio e que é melhor encontrarem uma forma de controlar seus poderes, para evitar que sejam descobertos ou assustem os outros. Os primeiros a praticar são Robin e o Sr. Som. Quando Robin conta em que momentos usou seus poderes, descobre que eles se ativam quando alguém fere seus sentimentos. Então o Sr. Som começa a insultá-lo e de repente sua super força aparece. O Sr. Som, por sua vez, ativa seus poderes quando diz mentiras. E eles se desativam quando ele diz a verdade. De repente, Shemi vê uma barata e logo depois John vê peixes voando como quando era criança. Acontece que tudo era uma ilusão. A garota das ilusões estava por perto, e ela queria se livrar dos três para que John voltasse com eles. Mas ele já estava acostumado com as ilusões dela, então ele usa seus poderes para detê-la, mas Shemi e os outros o distraem, e isso lhe dá tempo para conseguir escapar. À noite, John conversa com Shemi. Ele conta a ela sobre o menino da eternidade. Diz que ele foi o único caso de sucesso. Como a habilidade dele curava seu corpo e ele era seu amigo, queria encontrá-lo para salvá-lo, já que não conseguiu quando eram crianças. Além disso, ele conta que sua habilidade é igual a daquele menino, já que seu coração volta a bater depois de morrer. Shemi não acredita nele, porque ela pensava que todas essas experiências eram de quase morte,
não que tivesse realmente morrido e ressuscitado de alguma forma. John sugere que transplantaram o coração do menino eterno, o que explicaria essa habilidade. Shemi não acredita, mas o jovem revela a eles que sua avó financiou os experimentos com as crianças. Por causa disso, ele decide ir confrontá-la. Sua avó decide contar-lhe a verdade e revela a ele que suas suspeitas estão corretas. Ela transplantou o coração do menino eterno para ele, mas não foi um ato egoísta, foi um ato de piedade, já que o menino eterno perdeu metade da cabeça no incêndio. E por causa disso, ele não poderia se recuperar. Praticamente ficaria em estado vegetativo. Então, por isso transplantaram o coração dele, para que o menino pudesse descansar em paz. Shemi era uma menina doente que recebeu esse coração. Os poderes só se ativaram após sua morte. Então, ela pesquisou na biblioteca e confirmou tudo. Por isso, queria pedir desculpas a John por ter pego o coração do amigo dele. Mas ela não encontrava palavras nem coragem para encará-lo. Então, simplesmente foi embora. E John foi atrás dela para evitar que ela se machucasse. No dia seguinte, Shemi estava deprimida e não saiu da casa de Robin até anoitecer. Depois, foi até a casa de John para tentar se desculpar. Mas ela sabia que o que sua avó fez não tinha justificativa. Seu mestre diz para ela não se preocupar. No final, ela é igual a ele. Ele também não escolheu seus poderes, assim como ela não escolheu seu coração. Então ela simplesmente deve aprender a viver com isso. Shemi promete aproveitar sua segunda chance, embora ela diga à sua avó que vai embora por um tempo, para clarear as ideias e poder entendê-la. Como não tinha para onde ir, ela se muda para a casa de seu mestre, e Robin foi morar com eles, porque é perigoso que uma garota e um garoto durmam juntos. No dia seguinte, até o Sr. Song vai morar com eles. À tarde, eles tinham treino. Robin controlava cada vez melhor seus poderes e parecia estar mais forte. O Sr. Song se grudava em tudo sempre que contava mentiras. Mas Shemi não sabia como usar seus poderes, então ela decide tentar outro método. Como seu coração era fraco, ela nunca tinha experimentado café antes. E como agora estava saudável, Robin lhe oferece um pouco. Isso faz com que seu coração dispare. E ela começa a se teletransportar de um lugar para outro sem parar. Em menos de um dia, viajou pelo mundo todo, quando o efeito parecia estar acabando. Jong pega na mão dela e Shemi o leva para uma praia, mas como ela ainda não controla, não aparece no mesmo lugar e não consegue tocá-lo para levá-lo de volta. Por causa disso, ela pede para ele ir embora e ele voltará de ônibus. Ao anoitecer, Jong chega em casa e encontra o jantar preparado por Shemi. Eles decidiram comemorar seu aniversário antecipadamente, pois sabiam que ele sempre comemorava sozinho. Como são seus alunos, prometem nunca mais deixá-lo sozinho. Depois, Shemi vai buscar o bolo e Jong a acompanha. Mas ao voltar para casa, Shemi pede para ele contar sobre sua mãe. Ela não conseguia evitar se sentir culpada pelo que sua avó fez. Mas Jong diz para ela não se preocupar, porque as coisas são assim. Cedo ou tarde, você usa as pessoas ou elas usam você. Depois, ela aplica uma injeção no pescoço dele. Quando ele perde a consciência, ela chama o médico e diz para ele que ela tem o coração da criança eterna e revela todos os dados que aprendeu sobre ela. Ao que parece, ela sempre esteve trabalhando com eles. O treinamento dela não passava de uma desculpa para aprender como funcionam as habilidades dele. Ela fez tudo isso para conseguir o arquivo dele e assim descobrir quem ele realmente era. Mas acontece que o Sr. Song os tinha visto. Assustado, ele vai para casa e não quer saber de mais nada. Na cena seguinte, vemos que o pastor usava seus poderes para fazer milagres. Ou pelo menos era isso que ele fazia acreditar. Assim, ganhava seguidores diariamente e muito dinheiro. Mas usar seus poderes lhe causava grande dano. É por isso que eles estavam desesperados para encontrar o menino eterno. Mas naquele dia, eles tinham capturado Shemi. Então, iam tirar o coração dela. Mas antes que possam anestesiá-la, ela acorda e não entende o que está acontecendo. Como estava meio dormindo, não conseguia usar seus poderes. Por sorte, tinha uma barrinha de gelatina com café. Depois de comer, o coração dela acelera e ela começa a se teletransportar. Ao mesmo tempo, descobrimos por que Jong traiu a Shemi. Parece que também tinha efeitos colaterais no corpo dele. O doutor prometeu salvá-lo para que ele pudesse viver com a mãe dele. Quando ele abriu o prontuário, descobriu que a mãe dele ainda estava viva e estava na Coreia. Mas nesse instante, a Shemi aparece e pede uma explicação. Ele diz que tinha seus motivos.
A garota diz para ele voltar com ela para ajudá-la. Afinal, foi ele quem deixou a barra de café no bolso dela. Mas antes que ele possa responder, Shemi se teletransporta e volta para o laboratório. Lá, ela fica sem energia e o doutor a golpeia na cabeça para fazê-la dormir. Depois, eles a amarram e a anestesiam para que ela não fuja. O doutor diz que ela deveria estar feliz, porque com seu sacrifício vai salvar a vida de muitas pessoas. A psíquica a manipula para que ela se sinta mal e aceite que seu sacrifício é por uma boa causa. O Sr. Son chega em casa e diz à família que precisam sair imediatamente. Porém, por seu histórico ruim, sua esposa acha que ele está mentindo ou voltou a apostar. O Sr. Son diz que está falando sério, mas sua esposa já não acredita mais nele. Por causa disso, ele sai muito magoado. É por isso que ele sai muito magoado. Mas, devido ao seu poder, ele fica grudado na porta. Por sua vez, a avó desconfia que algo muito ruim está acontecendo. Então, ela se arruma para ir procurar seu velho amigo. Mas quando vai visitá-lo, ela descobre que esse amigo era quem estava por trás de tudo isso. Foi ele quem libertou o doutor. E ele estava atrás do coração da neta dela. Por sua vez, o Sr. Son vai até Robin. Ele conta que o mestre os traiu e entregou Shemi para a Igreja da Salvação. Robin fica muito decepcionado e quer ir pessoalmente confrontar seu mestre. Mas o Sr. Son diz que eles deveriam se esconder, porque ele é um covarde inútil. Isso enfurece Robin e ativa sua super força. Ele admite que realmente é um covarde e talvez um pouco lento. Mas Shemi é sua única amiga. Na escola todos implicavam com ele e ela foi a única que ficou do seu lado. Graças a isso, ele conseguiu sobreviver à escola. É por isso que agora é a vez dele salvá-la. Quando chega à casa do seu mestre, ele diz que não sabe de nada. Mas Robin não enrola. Ele diz que é melhor contar a verdade numa boa. Jong usa seus poderes para afastá-lo, mas Robin agora está mais forte e quase consegue alcançá-lo. Ainda bem que nesse momento o Sr. Son o chama e a avó chama o Jong. Assim eles interrompem a briga e o mestre vai visitar a avó. Ela pede desculpas por todo o mal que causou a ele e às outras crianças. Jong diz que isso já não importa. E a avó pede que, por favor, ele diga onde levaram sua neta. Ela não pede para ele salvá-la, só que lhe dê informações. Jong conta tudo para ela e diz que provavelmente já seja tarde demais. Mesmo assim, a avó quer tentar. Robin e o Sr. Son dizem ao seu mestre que precisam ir salvar Kemi. Jong se sente culpado, então ele decide ir salvar sua aluna. A avó agradece e diz que dará toda a ajuda necessária. Depois, eles vão à prefeitura e ela pede ao superior que consiga as plantas da Igreja da Salvação. Ele consegue tudo e assim eles montam seu plano. Para isso, o poder do Sr. Son seria de grande ajuda. Na cena seguinte, o doutor usa o sangue de Shemi para criar uma nova fórmula. Com ela, não deveria haver efeitos colaterais. As crianças prodígio estavam confusas, porque era para lhes darem o remédio para salvar seus corpos. Mas o doutor diz que eles precisam ter paciência e esperar o próximo lote. Depois, muitos manifestantes chegam à igreja. A avó os havia enviado para causar uma confusão e distrair os vilões. Enquanto isso, Jong e os outros vão se infiltrar pelo porão. Aqui descobrimos que a avó ainda mantinha contato com algumas das crianças. Um deles era o detetive e ajudou Jong a se infiltrar. Depois, ele inicia sua operação. O Sr. Son usa seus poderes para capturar os guardas sem fazer barulho. Assim, eles conseguem se infiltrar sem serem descobertos. Mas o Sr. Son fica empolgado demais e entra em um quarto cheio de guardas. Por sua vez, a vovó convenceu a polícia a não se envolver no conflito. Assim, os garotos poderiam escapar com Shemi sem se machucar. A garota, por sua vez, percebe que o doutor não queria salvar ninguém. O coração dela era para um velho milionário que não queria morrer. Por causa disso, ela não quer mais se sacrificar. Ela diz ao doutor que há muitas pessoas que a amam e ficarão muito tristes se ela morrer. Antes de começarem a cirurgia, as luzes se apagam. Jong e os garotos chegam para resgatá-la. Mas os mercenários do velho também chegam. Assim, começa uma batalha para conseguir o coração de Shemi. Ela ainda estava meio adormecida, por isso não conseguia usar seus poderes. O mestre e os garotos usam suas habilidades para derrotar os vilões. Quando acabam com todos, o mestre pede desculpas para Shemi e pede perdão com um beijo. Ela fica muito emocionada e seu coração dispara imediatamente.
Assim, ela se teletransporta para um lugar seguro. John fez isso para enfrentar seus irmãos. Ele sabia que não poderia lutar se tivesse que protegê-la. Mas a garota das ilusões já sabia como derrotá-lo. Ela cria uma ilusão com seus piores traumas e o deixa paralisado. Quando o pastor tenta destruí-lo, Robin precisa usar sua habilidade para proteger seu mestre. Mesmo levando golpes, Robin não desiste. E impede que o pastor use seus poderes. Depois, para vencê-lo, ativa os seus próprios e o faz dormir com sua super força. Por sua vez, John fica furioso por causa da ilusão, e seus poderes ficam fora de controle. Ainda bem que Shemi aparece, e com a ajuda de Robin conseguem alcançá-lo. Quando o toca, diz que não é culpa dele, e que pare de se atormentar porque seu amigo não iria querer isso. Depois, usa seus poderes para se teletransportar. Mas eles não chegam a um lugar seguro, e sim à Igreja da Salvação. O Sr. Som não pôde ir com eles porque tinha ficado grudado no chão. Como ainda não domina sua habilidade, precisou se esconder. Shemi, por sua vez, retorna ao laboratório e descobre que o doutor injeta a nova fórmula no idoso. Ele diz que se não funcionar, seus homens acabarão com todos eles. Depois de receber a injeção, acontece um milagre. O idoso volta a ser jovem. Ao ver seu rosto sem rugas, ele fica muito feliz. Mas sua felicidade só dura alguns minutos, porque o efeito colateral faz com que ele volte a ser ainda mais velho e, consequentemente, ele perde a vida. Os mercenários tinham a ordem de acabar com todos eles, mas a psíquica ordena que baixem suas armas e que saiam para fora para esperar ordens. O doutor diz que o experimento não foi um fracasso, que a nova fórmula realmente funciona. O problema foi a dose. Uma dose menor deveria ser mais eficaz. Para fazer mais fórmula, precisavam do sangue de Shemi. Quando ele tenta escapar, o pastor a descobre e quase a pega. Ainda bem que ela usou seu poder para se esconder, mas acabou na Igreja da Salvação. Os fiéis estavam completamente doutrinados. Acreditavam cegamente que sua igreja era a verdadeira e que o fim do mundo estava próximo. Shemi diz a eles que não é assim, que o fim do mundo não vai chegar e que é melhor irem para suas casas com suas famílias, em vez de gastar seu dinheiro nessa igreja que só está usando eles. De repente, a psíquica controla a mente de todos os fiéis. Ela ordena que capturem Shemi e os outros intrusos. Eles se tornam como zumbis, sem consciência, e tentam capturá-la a qualquer custo. Shemi começa a correr, mas quando parecia que ela tinha sido capturada, o mestre usa seus poderes para salvá-la. Ele diz que eles precisam trabalhar juntos para conseguir fugir, então eles começam a correr, mas os crentes estavam em excelente condição física e pareciam não se cansar. A avó, por sua vez, não conseguiu a ajuda das autoridades. Então, ela decide passar para o plano B. Ela ordena que seus homens ataquem a igreja. Por sua vez, o Sr. Som fazia o que podia para se esconder. Assim, ele descobre o plano macabro da Igreja da Salvação. Eles planejavam jogar a fórmula em toda a cidade. Assim, todos teriam poderes. Isso assusta muito o Sr. Som, porque os poderes eram aleatórios e poderia acabar sobrando um poder muito ruim para alguém da sua família. Por sua vez, Robin queria bancar o herói, mas John acabou salvando ele, e Robin desmaiou de susto. O pastor aparece nesse instante e diz a ele que é hora de acabar com a rivalidade. Shemi leva Robin para um local seguro, enquanto seu mestre enfrenta o vilão. Ferido, ele tem muita dificuldade para se defender, mas o pastor também estava fraco. Então era uma luta bem disputada. No final, o pastor diz para ele parar de lutar por eles, já que, teoricamente, eles são defeituosos. E eles, as crianças prodígio. Depois, ambos usam seus poderes ao mesmo tempo e ocorre uma grande explosão. Por sua vez, o Sr. Som consegue chegar à superfície, mas os crentes acabam descobrindo ele. Ele tenta se passar por zumbi, mas os outros não acreditam. No final, Shemi chega com uma motosserra e consegue salvá-lo. Quando eles chegam ao lugar onde estava o mestre deles, não o encontram em lugar nenhum. O Sr. Som queria ir para casa, porque queria avisar sua família sobre o plano macabro. Na cena seguinte, vemos que o pastor perdeu a vida. Seu poder acabou consumindo ele. Isso faz com que sua irmã fique furiosa e prometa completar seu plano a qualquer custo. Em seguida, ela ordena que seus fiéis vão atrás de Shemi. Por sua vez, ela manda o Sr. Som para casa. Depois, a avó chega com o detetive e muitos homens que vão ajudá-los, quando o alarme toca. Os fiéis deixam de estar controlados. Depois, Shemi abraça sua avó e agradece por salvá-la.
Um Union, por sua vez, venceu a batalha e foi procurar o doutor, para perguntar por que ele fez aquelas coisas horríveis com simples crianças. A resposta do doutor é simples e devastadora. Não havia nenhum motivo especial. Simplesmente precisava de crianças para experimentar. Nenhuma delas significou nada para ele. Só o menino da eternidade. Mas como o perdeu, agora procura criar mais. É por isso que ele vai liberar a fórmula em toda a cidade. Por pura estatística, deveria aparecer pelo menos um indivíduo com a mesma habilidade. O Union lhe diz que mais da metade das pessoas vai perder a vida. E dos que conseguirem sobreviver, metade apresentará mutações irreversíveis. Ou seja, ele sacrificaria quase toda a cidade para buscar uma habilidade que pode nem aparecer. O doutor diz que esse é um pequeno preço a pagar para mudar a história e o destino da humanidade. Um União lhe diz que não vai permitir isso, mas quando tenta acabar com o doutor, os mercenários já o tinham na mira. Embora um União agora fosse mais poderoso e consegue parar todas as balas. Na verdade, ele as faz voltar e devolve para eles, e uma das balas acerta o doutor. Depois ocorre outra explosão. Shemi vai até o porão para procurar seu mestre, mas por mais que procura, não o encontra em lugar nenhum. No final, como havia tantos feridos, ele decide usar seu poder para salvar os mercenários. Enquanto isso, a psíquica estava preocupada com seu pai. O pulso dele estava muito fraco. Então, para salvá-lo, ela injeta a nova fórmula que havia criado. Mas o coração dele não voltou a bater. Parece que ela chegou tarde demais. Por causa disso, ela chama sua irmã e diz a ela que deve completar o plano, aconteça o que acontecer. Para que ela não se sinta mal, não conta que seu pai e seu irmão perderam a vida. Por sua vez, o ancião resgatou um União. Ele também tinha poderes. Assim, consegue tirá-lo do laboratório. Parece que ele não o salvou quando era criança. Era apenas uma mentira que ele criou para se sentir melhor consigo mesmo. Mas agora ele conseguiu salvá-lo de verdade. Enquanto isso, a psíquica usa seus poderes para controlar todos. Ela até controla o detetive e tenta acabar com a vida da avó de Shemi. Mas a avó usa seu poder e a coloca em segurança. Depois, ela volta com um trator para enfrentá-los. Na cena seguinte, vemos que o Sr. Song chegou à cidade muito agitado. Ele diz para todo mundo que precisam ir embora o quanto antes, porque o fim do mundo está próximo. Mas ele não sabe se explicar direito. E devido ao seu histórico, todo mundo acha que ele está mentindo. Então, preferem ignorá-lo. Nem mesmo a própria família dele acreditava nele. Por isso, ele volta para a loja de Shemi muito assustado. Depois, os outros chegam, e os três estão juntos novamente. Eles estavam muito cansados e desanimados para continuar lutando. Nem sequer tinham forças para tentar fugir. Shemi diz a eles que precisam parar de ser tão patéticos e que é melhor eles começarem a salvar a cidade. Por isso, eles vão ao festival e começam a procurar o caminhão com a fórmula. Embora fosse uma cidade pequena, parecia enorme ao buscar um caminhão. Depois começa o desfile de fim de ano. O Sr. Song se desvia para ver sua filha. Shemi e Robin encontram o professor. Ele estava agindo de forma muito estranha. A psíquica estava controlando ele. Então ela usa seus poderes para atacá-los. Robin usa os dele para proteger Shemi. O Sr. Song, por sua vez, acredita que a igreja vai usar os fogos de artifício para espalhar a fórmula. Mas antes que ele possa ir detê-los, os carros caem do céu. A luta entre Robin e o professor era tão intensa que os carros estavam voando para todos os lados. O Sr. Song, pela primeira vez, toma coragem e age como um pai responsável. Então, ele coloca sua esposa e sua filha em segurança. Por sua vez, John era poderoso demais. Shemi e Robin não conseguiam detê-lo. Ela tenta usar o megafone para quebrar o controle mental. Mas o professor destrói o aparelho e tenta acabar com ela. Shemi usa seu poder e o leva para bem longe, para que ele não cause mais problemas. O controle mental não funcionava quando ele estava tão longe. Então, o professor recupera o controle. Ao voltar a ser ele mesmo, abraça Shemi e pede desculpas por tê-la machucado. Ao mesmo tempo, a psíquica controla todos os membros da igreja e os fiéis. Ela queria usá-los para capturar Shemi e os outros. Ao ver que seus amigos estavam em apuros, o Sr. Song não consegue simplesmente se esconder. Então, ele decide sair para ajudá-los. Sua esposa diz que, se ele as deixar, ela vai se divorciar dele. O Sr. Song se despede de sua filha. Ele dá um beijo em sua esposa e depois sai para cumprir seu dever.
Os meninos usam seus poderes para deter os vilões sem machucá-los muito. O poder do Sr. Song não era para lutar, então no máximo ele podia se defender. Mas no festival havia um boneco enorme. Ao combiná-lo com seus poderes, ele faz uma espécie de bola adesiva que prende muitos dos vilões. Depois, Shemi se teletransporta com a bola gigante e então volta com o Sr. Song. Todo mundo viu como os marginalizados da cidade eram super-heróis que acabaram de salvá-los. Mas a felicidade deles não dura muito. A psíquica aumenta seu poder e controla mais pessoas. Por causa disso, eles decidem se dividir. Shemi e Robin vão procurar os fogos de artifício. O mestre e o Sr. Song vão deter a psíquica. Shemi se teletransporta e chega aos fogos de artifício, mas não encontra nada suspeito lá. O Sr. Song sobe em um telhado e consegue encontrar a psíquica. Ela tenta controlar sua mente, mas o Sr. Song era imune porque nunca fica calado. Nem mesmo em sua mente ele fica em silêncio. Por isso, a psíquica não consegue controlá-lo. O Sr. Song diz que vai discipliná-la. Mas antes que ele possa fazer algo, chega a garota das ilusões e o golpeia. Depois, a psíquica chega ao seu limite. Ela usa seus poderes sem controle e seu corpo não consegue suportar. Como não lhe resta muita força, ela diz à sua irmã que seu pai e seu irmão morreram. Então ela deve garantir que cumpra a missão para que possam descansar em paz. Sua irmã queria ir embora e deixar tudo para trás, mas a psíquica acaba desmaiando. Depois disso, as pessoas pareciam voltar ao normal. Nesse instante, Shemi aparece e diz a Jong que já acabou. Quando ele baixa a guarda, Shemi a esfaqueia. Acontece que não era a verdadeira, mas sim a garota das ilusões que usou essa forma para enganá-lo. Ao mesmo tempo, a psíquica acorda e ao ver que Shemi e Jong estavam se beijando, fica muito brava. Por isso, ela ordena a um de seus servos que acabe com ela. Mas depois disso, a verdadeira Shemi aparece. Assim, ela percebe que tirou a vida de sua última irmã. Jong pede para ela resistir, mas a garota diz que ele não precisa fingir preocupação. Jong revela para ela que tinha muito carinho por ela, porque graças a ela, muitas crianças puderam sorrir naquele laboratório sombrio. Sem ela, muitos não teriam sobrevivido. Quando a psíquica percebe que não lhe resta mais nada, decide usar suas últimas forças para levar todas as pessoas para a rua, para que assim todos recebam a fórmula. A igreja havia comprado um balão de ar quente. Eles iriam explodi-lo para que a fórmula caísse em forma de chuva. Jong quer usar seus poderes para mover o balão, mas ele estava muito ferido. Shemi não podia levar todas aquelas pessoas porque eram muitas. Então ele decide levar o balão. Ele diz para Robin lançá-los junto com o Sr. Song. Com seu poder, ele poderia se segurar e levá-la até o topo. Mas Robin diz que é uma má ideia, porque ela poderia morrer. Shemi diz para ele não se preocupar, porque seu coração vai voltar a bater. Jong avisa que só o coração dela não pode morrer. Ela pode sim perder a vida. Mesmo assim, Shemi quer tentar. O Sr. Song, que era um covarde, decide ajudá-la. Porque não existe outra maneira de salvar sua esposa e sua filha. Para que Robin tenha mais força, eles dizem um monte de insultos para ele. Ele os lança e o Sr. Song se agarra ao balão como uma aranha. Depois de ajudar Shemi a subir, ele diz que espera que ela volte sã e salva. Em seguida, Shemi se concentra. Mas, para seu azar, o balão explode. Ainda bem que ela consegue se teletransportar. A psíquica vê que seu plano fracassou. Então, ela desmaia e libera todos. As pessoas não entendiam nada. As pessoas só estavam muito felizes por causa do ano novo. Os garotos estavam muito contentes porque conseguiram salvar a cidade. Mas a felicidade deles não dura muito. O tempo passa e Shemi não volta. No dia seguinte, ninguém se lembrava de nada do que tinha acontecido na noite anterior. A esposa do Sr. Song esqueceu, que se apaixonou novamente por seu valente marido, embora pelo menos sua filha se lembrasse de como seu pai foi heróico. A avó, por sua vez, esperava o retorno de sua neta. Após semanas, ela se resignou e resolveu fazer um funeral para ela. Seus amigos estavam muito tristes, até mesmo John ficou na cidade com a esperança de vê-la novamente. Na hora do banquete, uma indigente apareceu no funeral. Acontece que era Shemi. Ela estava há várias semanas sem tomar banho, e todo mundo dizia que tinha percebido. Shemi conta a eles que estava em um deserto do outro lado do mundo. E como não tinha documentos, teve que viajar como clandestina. Quando seus poderes se ativaram, ela pôde voltar. Toda a cidade ficou muito feliz e comemorou o retorno de Shemi.
Quando um John fica sabendo, ele corre para casa para vê-la. Ela diz que sentiu muita falta dele e quer abraçá-lo, mas ele a impede e diz que é melhor ela tomar um banho primeiro. Mesmo assim, ela o abraça. E ele diz que agora eles estarão juntos. Depois, eles se teletransportam. Muito tempo depois, vemos que os quatro haviam formado uma nova equipe da prefeitura. Eles já não eram mais os esquisitos da cidade. Agora, eles eram os super esquisitos da cidade. Na cena final, vemos que um John foi visitar sua mãe. Ela, só de vê-lo, soube que era seu filho. Quando limpam o laboratório, vemos que o doutor estava certo. Com uma dose menor, o corpo assimilava melhor. Seu coração voltou a bater e seus ferimentos começaram a cicatrizar. Assim termina essa história. Comentem se acham que haverá segunda temporada. Talvez o doutor tenha o poder de ser imortal, ou talvez ele use seu poder para se vingar, ou talvez apareça um doutor ainda mais louco e use ele como cobaia. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Espero que tenham gostado do resumo. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado novamente e nos vemos na próxima história.